traçar uma boa estratégia de manejo nutricional, a gente tem que entender como é que a planta funciona. Então, meu nome é Ronaldo Pinheiro e nós vamos tratar aqui hoje do desenvolvimento radicular do milho. Então, relembrando as questões agronômicas lá das aulas de agronomia, né? Quando a gente coloca a semente do milho no chão, ela vai germinar, da germinação da semente vai emitir a radícula é a primeira, salta a raiz primária, que é a primeira a chegar no fertilizante. Então isso aqui a gente tem que proteger de todas as formas para que ela cresça e encontre o adubo o mais rápido possível. Importância então da gente trabalhar aí com manejo, né, do sistema do solo para deixar esse ambiente mais propício para essa raiz seminal crescer e encontrar esse adubo mais rápido para ela ter um vigor melhor aí de emergência, né, da parte aérea. E uma vez emitiu a parte aérea, logicamente ela vai contribuir com o crescimento radicular depois de outras raízes que vêm pela frente. Então a importância aqui de a gente trabalhar o manejo do sistema e trabalhar adubos específicos que principalmente tenham um menor efeito salino. Coisas que a gente tem com a nossa linha do robusto e a nossa linha dos produtos tratados, aí, os fertilizantes tratados com étio, né, que tem essa característica de diminuir a agressividade nessa raiz e colocar os nutrientes corretos para que ela exerça aí o seu papel inicial aí de fixação no solo, absorção inicial dos nutrientes e também de contribuir para a parte aérea. Então, uma vez que isso aqui, a planta aqui já está com uns 4 dias de germinado, ela vai evoluir, crescer. Aqui nós estamos com uma planta aqui em V2, V3, V2. Ela já começou a emitir umas raízes que a gente chama de raízes nodais, que saem dos nós da planta. Que tem também, ela vai subterrâneas ainda, ela vai crescer e vai desenvolver raízes secundárias para poder melhorar a absorção aí de água e nutrientes que são exigências para o milho. Ainda está aqui a sementinha, mas ela vai sendo exaurida até o ponto que ela não vai ter mais o papel, essa raiz deixa de ter o papel inicial aí de absorção de nutriente. Essa é uma fase de transição do milho, onde ele passa do sistema de radicular seminal inicial para o sistema radicular definitivo, que é os nodais aqui, que a gente chama de adventício. À medida que ele vai evoluindo aí, ele vai soltando essas raízes adventícias aqui para fixação, ancoragem. E quanto mais acima do superfície do solo, mais suberizadas e lignificadas elas são, justamente para ancorar essa planta melhor possível. Mas que elas têm uma função no conjunto aí de estabelecer absorção de água, nutriente, e tem uma função muito grande aí nas questões hormonais da planta, que a gente vai ver mais à frente. Cuidar desse desenvolvimento radicular é o nosso dever de casa quando a gente faz o planejamento da lavoura. Então, todas as questões técnicas que a gente puder abordar para poder proteger essa raiz aqui, logicamente ela vai fazer com que essa planta seja mais produtiva. E o que pode acometer aqui nessa raiz para dar algum tipo de problema que a gente pode ter dano? Primeiro, logicamente, a questão de ambiente físico do solo prejudicial, né? Nesse ambiente físico, a compactação é um problema, porque além da compactação em si impressionar essa raiz, ela pode vir a levar a um acúmulo de água no momento onde tem um regime hídrico mais pesado. Cria ambientes aí de hipoxia, né, de falta de oxigênio, e logicamente o milho, da mesma forma, por meio de suas raízes, vai tentar fazer alguma coisa para poder sair desse estresse aí. Então a planta ela começa a entender isso, começa a sintetizar na parte aérea auxina e menos citocinina. Essa auxina vai aumentando no sistema, de forma que aumenta a questão aí de produção de adventícios para tentar ancorar e buscar oxigênio, até chegar ao ponto aí que a produção de auxina seja tão grande que começa a produzir, desencadear a produção de etileno nesse ambiente de hipoxia na raiz, e começa a morrer célula formando microaerênquimas, né, aerênquimas, para poder tentar do máximo possível a planta se manter até que venha uma situação de drenagem do ambiente, onde possa voltar a desempenhar normalmente seu papel radicular normal, né, com o estabelecimento aí de um novo fluxo correto de hormônios na planta.
Zelar também pelas questões químicas são importantes da mesma forma. Então, uma área sendo estabelecida com cálcio muito baixo, que a gente não preocupou com a calagem ou com a gessagem, ou com a suplementação de cálcio de alguma outra forma, essa raiz vai ter dificuldade de crescer. E uma vez também, por consequência da falta de observar a calagem, ou então gessagem, a gente pode encontrar alumínio em alguma parte dessa porção de solo, desse perfil de solo, que vai limitar, uma vez que o alumínio vai ser tóxico para esse crescimento radicular aqui, atrapalhar o desempenho da planta e limitando raiz. Limitou a raiz, a gente limita a parte aérea sobremaneira. Mas também não são só os fatores químicos e físicos que vão interferir aqui. Então nós temos aí questões aí biológicas, seja ela pelo problema aí que a gente tem de nematóides, né, que é geral, ou então fungos de solo, que pode prejudicar o desempenho dessa raiz, prejudicando aí a produtividade final e o desempenho final dessa planta, né? Então ela vai ter uma série de questões que tem que ser controladas, e com manejo de sistema, com produtos específicos, a gente consegue manejar isso aqui de uma forma adequada. Ressaltando também a preocupação que a gente tem que ter das questões fitossanitárias, né? Então, pragas que acometem aqui o sistema radicular tem que ser controladas. Aí nós temos os tratamentos de semente específicos que vão dar longevidade e proteger essa raiz aqui do sistema como um todo. E a situação também, que é bem típica que a gente observar de raízes adventícias, quando o milho tomba. Se o milho tomba, logicamente, ele tem um prejuízo das questões fotossintéticas e das questões de absorção. Então a planta reage contra, logicamente também embasado pelas questões hormonais, tentando voltar esse milho. Então a gente observa muitas vezes as raízes adventícias saindo do como de um lado só, tentando forçar esse milho para voltar para a luz e voltar ao seu desempenho normal nas questões fotossintéticas. Então isso é uma reação normal que o milho tem, e a gente vai observar isso no campo com frequência. Então, como eu mencionei, essa raiz ela tem as suas responsabilidades aí nas questões aí de ancoragem, de absorção de água e nutriente, e é dela que também tem um papel importante aí nas questões de síntese hormonais. Então tem hormônio que é produzido na raiz e vai para a parte aérea, né? E também tem os hormônios que são produzidos na parte aérea e vêm para a raiz para exercer sua função. Então, por exemplo, na raiz aqui é produzida a citocinina. A citocinina é produzida na raiz e ela vai para a parte aérea para exercer sua função aí no crescimento, no vigor vegetativo e assim por diante. E lá na parte aérea é produzida a auxina, que no metabolismo da planta ela vai descer e fazer sua função aqui nos meristemas aqui apicais para a produção de raiz ou algum tipo de outro ponto de crescimento. Entre eles as raízes absorventes aqui e também as raízes adventícias. Se por quaisquer desses danos anteriores eu tenho um dano de raiz, logicamente eu vou ter um dano na questão de produção de hormônio na raiz. E isso logicamente vai influenciar o fluxo e o balanço da planta. E a planta, logicamente, ela vai reagir de alguma forma para poder melhorar esse desbalanço, né? Tem que evoluir para poder sair desse estresse. Então, raízes adventícias, quando elas aparecem nesses ambientes dessa forma, às vezes elas vêm com formatos diferentes porque a planta está desequilibrada, né, hormonalmente. Então ela pode deixar de ter a forma cilíndrica e ter outras formas em função desse desbalanço hormonal. E isso não vou falar que é normal, mas isso vai acontecer, e o que a gente tem que perceber é qual é a gravidade do que está acontecendo, qual o índice de plantas que está cometendo essa lavoura, que está com essas características, se isso, o que quer dizer. E outra, verificar em áreas que tem uma incidência muito grande, o que pode estar acontecendo que desencadeou isso, que pode ser uma compactação,
pode ser um sistema que está com algum tipo de problema e a gente tem que ser capaz de poder atuar entendendo qual é a melhor forma de lidar com isso, da melhor forma possível. Para a gente ter um ambiente de produção adequado, eficiente, nós temos que partir de um planejamento adequado. Então eu tenho que construir raiz para que eu possa construir parte aérea. Então, entendendo os fatores limitantes que poderiam afetar a raiz, nós temos condição aí de ter, logicamente, produtividades melhores. Então, com o ALIA, nós temos condição de fazer isso, entender o que é que pode ser agregado no fator de produção para poder melhorar nosso desempenho. Dentro disso, nós temos desde a parte aí de controles fitossanitários, de controles de preparo de solo, de base na parte calcário, de gesso, evoluindo para as questões aí de fertilização como um todo. Então nós temos as tecnologias que cada vez são mais eficientes, produzindo mais nutriente para a planta e cada vez perdendo menos para o sistema, como é o caso do robusto, como é o caso dos nossos fertilizantes tratados com a tecnologia Étio. Então isso tudo facilita o desempenho dessa planta e ela tem oportunidade aí de se desempenhar cada vez melhor.